Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Então vamos à palavra então, gente. Salmos 84, do 5 ao 7. E aí, meu presidente? Achando que a vida é um morango? 84, do 5 ao 7. Vai dizer assim, ó. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém, gente? Vamos orar, fecha os olhos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo incrível que o Senhor já tem proporcionado para nós. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos reconhecer a Tua presença neste lugar. Pai, obrigado, Pai. Nós nos rendemos em gratidão por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que Tu quer fazer nessa noite, Pai. Pai, nós elevamos os nossos olhares agora para Ti, Jesus. E, Pai, eu peço em nome de Jesus que toda mente agitada, toda mente angustiada, preocupada sobre o amanhã, ela venha ser agora transformada pela paz que excede todo entendimento. Pai, que a paz que excede todo entendimento, ela possa alcançar os nossos corações nessa noite. Ela possa alcançar a nossa mente nessa noite, os nossos pensamentos nessa noite. E nós voltamos, Pai, a olhar para Ti, somente para Ti, nessa noite. Então nós pedimos a Ti, Senhor, venha sobre nós, Pai. Pedimos ao Teu Espírito, venha sobre nós. E tira desse ambiente qualquer distração, Pai. Tira desse ambiente, Pai, qualquer coisa que afaste o nosso olhar para Ti, Jesus. Nós nos rendemos, Pai. Venha sobre nós com uma palavra rema, Pai, uma palavra revelada, Pai. Em nome de Jesus, nós Te damos, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Então, meus amigos, é bem comum e normal, nós, seres humanos, né, de toda a terra, religião e não religião, a gente buscar um lugar de paz. Então vai haver, todos nós estamos na busca de um lugar de paz, de um lugar tranquilo. E o que a gente faz para buscar esse lugar de paz? Nós trabalhamos, nós educamos o nosso filho num caminho que ele deve andar, nós prezamos uma conduta com a sociedade, nós prezamos o perdão. Então a gente está o tempo todo buscando esse lugar de paz. Não só nós, qualquer pessoa, qualquer religião. O mundo está girando e está em busca de um lugar de paz, de um lugar onde eu posso ficar tranquilo, de me tranquilizar. Agora aqui nesse Salmos 84 ele vai dizer que bem-aventurado ou feliz é o homem cujas forças estão em Ti. Então feliz é o homem e a mulher que a força dele não vem daquilo que ele sabe, daquilo que ele estudou, daquilo que ele possui, daquilo que ele construiu, mas a força dele está ligada somente no Senhor. Então esse homem é um feliz, esse homem é um homem feliz, essa é uma mulher feliz, porque ela entendeu que a força dela não vem daquilo que ela tem de capacidade ou não, mas vem daquilo que vem do alto, daquilo que vem do Senhor. Então feliz é esse homem. E agora também os que encontram os caminhos aplanados. E quando a gente fala aplanado, o que é aplanado? É um caminho reto, é um caminho sem curva, é um caminho certeiro, não é um caminho de dúvidas, incertezas, mas caminho aplanado é um caminho reto. Ele sabe para onde ele está indo. Então, bem-aventurado é o homem cuja força está em Ti e que encontra o caminho para onde ir, que encontra esse lugar
para onde eu devo ir. Então, meu amigo, você é uma pessoa de sorte. Porque se você está aqui, você encontrou o caminho para onde ir. Amém, gente? E no Senhor vai existir duas vontades. A vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva de Deus, ela é aquilo que Deus planejou para mim e para você. A vontade diretiva de Deus é aquele plano ideal. Lá em Jeremias, antes do ventre materno eu te escolhi. E antes de você nascer, eu te separei e designei como um profeta às nações. Então essa é a vontade diretiva de Deus. É aquele plano ideal, antes de a gente vir ao mundo, Ele já preparou para nós. E essa é a vontade de Deus sobre a nossa vida, que a gente ande segundo aquilo que Ele tem. Porque o que Ele tem para mim e para você, sem sombra de dúvidas, é muito melhor do que o ouro, do que a prata. O que Ele tem é muito melhor que isso. E aí existe a minha vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva? É algo que Deus permite que aconteça na nossa vida, sem que seja seja da vontade dele sobre nós, sem que seja daquele plano ideal do que ele idealizou, daquele plano que ele pensou, formou para a nossa vida. Mas Deus permite que aconteça. Deus, ele é tão fiel à tua palavra, ele é tão fiel ao livre-arbítrio que ele permite a gente escolher. Ele permite eu escolher se eu quero andar por esse caminho ou que eu não quero. Se eu quero usufruir daquilo que ele tem para oferecer ou não quero. É a vontade. Você é livre. Mas a partir do momento que você decide viver aquilo que ele tem, você vai começar a andar sobre as promessas do Senhor sobre a tua vida. E o tema da mensagem de hoje é um coração decisivo. É um coração decidido. Então ali, esse versículo ele está dizendo que feliz é aquele que tem a sua força em Deus e cujo coração já está preparado com caminhos retos e abertos para seguir a direção de Deus. Então, simplificando isso tudo. Então, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e que o coração já está preparado. E tem muitos de nós, meus queridos, e nós estamos tentando fazer as coisas na força do nosso braço, nós estamos tentando encontrar o caminho aplanado, com o coração totalmente fechado para aquilo que Deus quer fazer. Como é que Deus vai entrar numa casa se a porta está fechada? O que Apocalipse fala? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora, aquele que ouvir, então não são todos que ouvem. E o Senhor está na porta. Então, tudo que a gente faz, para qualquer lugar que a gente se mova, é debaixo de uma decisão, de uma escolha. E decisão, na etimologia, essa palavra significa cortar fora. Então, quando eu decido algo, eu estou cortando fora. Eu vou dar um exemplo aqui, né? De manhã eu tive uma medo de dar esse exemplo, porque a nossa pastora Lu não estava aí. Eu falei, ela não está, então eu vou dar esse exemplo. Eu vou falar da área dela. Olha só, vou da área daqui. Ih, chapéu, sei nem minha área. Aí, na medicina, o que acontece? Existe a circuncisão, que é o corte em torno. A incisão, que é o corte profundo, o corte reto. E existe a decisão, que é cortar fora. Então, quando eu decido viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou cortando fora tudo aquilo que me afasta da presença dEle. Então, eu preciso cortar fora tudo aquilo que me impede de viver essa novidade de vida que Deus tem para mim e para você nessa noite.
E a real é que muitos de nós estamos tentando entrar nessa novidade, estamos tentando buscar algo no Senhor, mas a gente não quer cortar nada fora. E o pastor até brincou ali na porta estreita. A porta é tão estreita que não vai passar a minha arrogância, não vai passar o meu ciúme, a minha soberba, o meu orgulho, mas ela vai passar exatamente quando a gente estiver vazio, quando a gente cortar tudo fora. Ela vai passar somente quando os frutos do Espírito estiverem em nós. E o que é o fruto do Espírito, gente? Mansidão, domínio próprio, amor, paz, benignidade, longanimidade. Mais algum? Mansidão, alegria. Então tudo que é ao contrário disso não está no fruto do Espírito. E essas coisinhas, ela não entra pela porta estreita. Mas, bem-vindo ao homem incorruptível. E o que acontece quando isso acontece? Me arrepender. Pai, me perdoa pelo meu jeito explosivo de ser. Me perdoa pelos palavrões que eu não consigo me livrar. Me perdoa pela minha prática. Um coração arrependido. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou, que traiu, que assassinou, mas um coração arrependido. Então tudo que a gente faz é a partir de uma decisão. Por que Daniel tinha autoridade sobre Babilônia e Babilônia não tinha autoridade sobre Daniel? Porque Daniel decidiu não se alimentar dos manás do rei, mas de tudo aquilo que viesse do alto. Sabe? Tá tendo carne, tá tendo churrasco todo dia, tá tendo banquete, e se você não comer proteína, né, pra gente que gosta de puxar uns quilinhos, se você não está comendo proteína, o que acontece? Tem como ficar forte? Cara, tá gravando, tá? Eu vou ter que pegar isso. Então nós precisamos de proteína, mas Daniel falou o quê? Eu não vou comer da comida do rei, do banquete do rei. Eu vou comer daquilo que vem do meu Senhor. E você pode fazer um teste. Pega esses homens aí que estão malhando, que estão comendo comida boa, proteína aí, ó, whey, creatina e tudo mais, e bota a gente diante um do outro, para você ver daqui a um tempo. A gente só com salada. E fizeram o teste. E o que aconteceu? Semblante bom, a pele boa, mais forte, mais saudável. Então, quando eu decido viver algo no Senhor, algo novo no Senhor, eu preciso cortar fora aquilo que me afasta disso. E talvez cortar fora, a gente deve pensar que deve ser um prejuízo. Como é que eu vou cortar isso fora? Cara, por isso que muita gente não se entrega para Deus, porque, nossa, é prejuízo. Nossa, eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu amigo, se tiver que entrar no céu sem um braço, se tiver que entrar no céu sem um olho, mas para obter a salvação, meu irmão, mas para obter a presença do Senhor, mas para chegar diante dele, meu amigo, então tem muitos de nós, gente, que estamos buscando esse novo de Deus, essa novidade de vida que existe no Senhor, mas com um coração totalmente atribulado, um coração totalmente atravessado. E não tem como, gente, não tem como a gente experimentar a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor sem renovar a nossa mente. Sabe, esses mês para cá, um mês de maio para cá, eu andei bem mal assim, sabe? Eu acho que eu estou ficando gripado, né? E quando a gente fica gripado, a gente fica meio estranho, né? Eu odeio ficar gripado, meu Deus do céu, gente. E hoje eu estou no auge também. E aí, eu cheguei a um tempo, gente, que eu já estava entrando em um lugar perigoso no Senhor. E eu estava me sentindo longe, me sentindo distante. Eu não conseguia ler a Bíblia como eu lia. Eu não conseguia ter meu momento de devocional em casa, assim, com o violão, sabe? Com ele não conseguia.
Sabe, eu chegava em casa cansado, pela correria. Aí acho que a gripe também ajudou, entender isso tudo aí, ajudou e tudo mais. E começou a bater PT em mim. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo? Até que eu cheguei esses dias, eu quase quebrei meu violão, gente. Tanta raiva que eu estava tocando aquele violão. Sabe, eu comecei a clamar sobre a minha alma. Ô alma, por que você anda abatida? Veja o que o Senhor tem feito. E eu comecei a olhar e falei, pai, me perdoa, pai, porque eu não tenho como eu fechar meus olhos e não contemplar o que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu comecei a falar, alma, adore ao Senhor. Davi, ele falava, alma, por que anda assim cabisbaixa? Por que você está tão triste? O Senhor não tem sido bom contigo? E aos poucos eu fui expulsando esse lugar. Aos poucos eu fui expulsando, fui tirando. E na hora me veio um versículo na cabeça que, Isaías 61, versículo 2, que os meus ouvidos não estão tampados para que não possa te ouvir. E o meu braço não está encolhido para que possa te salvar. E aí eu comecei a declarar e comecei a me encher de novo. Falei, pai, obrigado, Jesus. Obrigado. Porque no dia bom, tu és bom. E no dia mau, tu é melhor ainda. E é por isso que nós te louvamos. E é por isso que nós nos rendemos. E é por isso que nós declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1 vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa ser renovada, cara. A nossa mente precisa ser renovada. Eu preciso renovar minha mente, eu preciso renovar aquilo que o Senhor já fez na minha vida. E eu fiquei falando essa semana, eu falei, pai, zera então meu HD. Zera então, pai, me ensina tudo de novo. Nos lidere, Senhor. Lidere nossos dias, lidere a nossa vida, lidere, pai, os nossos jovens, lidere a nossa igreja, lidere, pai, cada departamento, lidere, Espírito Santo, lidere. Lidere essa igreja, Senhor. Lidere esse púlpito. E nós estamos querendo usufruir da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, sem renovar nossa mente, sem renovar a nossa vida em Deus. E como que a gente vai experimentar? Como que a gente vai chegar nesse ambiente? Sem renovação da nossa mente. O Paulo, ele começa falando aqui, ó, meus amados irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias. Ele não está ordenando. Pelas misericórdias. Se você quer, então você renova a tua mente. Se você não quer, tudo bem, então fica. Quando Jesus, ele deu um sermão no monte e todo mundo, pai, Jesus, que sermão forte, uai. E ele falou, seus que foi, vocês também querem ir? Esse é o Cristo, gente. O Jesus que nos leva para andar no Beto Carreiro, todos nós amamos. O Jesus que nos pega no colinho quando a gente está mal, todos nós amamos. Agora, quando ele fala, eu sou o Cristo, aí fica só os discípulos. Aí a multidão vai embora, fica só quem não é multidão. E quem a gente tem sido ultimamente? Deus é bom, gente. Meu chapéu. Deus é bom, cara. Então existem decisões que elas sabotam
o nosso destino, a nossa caminhada com Deus. 1 Samuel 15, 3 vai dizer assim, ó: agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, ou bois, ovelhas, tudo mais. Então Deus deu uma ordem para o rei Saul. O que ele falou? Vai lá, ataca todo mundo e acaba com tudo. E o que Saul fez? Pegou ali as ovelhinhas mais gordinhas para fazer aquele bom churrasco. Pegou os boizinhos para fazer um bom churrasco. E aí ele foi lá e chegou diante de Samuel. Ele falou lá no 13, quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que barulho de ovelha é este, que ouço com os meus próprios ouvidos? Olha só, gente. Lá no Rio a gente... Vou falar um pouco de carioca, tá, pastor? Eu também sou carioca. Lá no Rio a gente tem um termo chamado migué. Acho que não só lá, né? Acho que aqui também tem, não sei. A gente fala migué. O que é migué? É você fazer isso aí, ó. Deus deu uma ordem e ele falou assim, ó: não, eu fiz tudo o que você pediu. Aí vem Samuel: mas que barulho é esse de ovelha que eu estou ouvindo? Ó, é a ovelhinha fanha, né? Que barulho é esse de boi que eu estou ouvindo? Não, meu Senhor, eu peguei para fazer um sacrifício para o Senhor. Eu vou sacrificar esses bois, eu vou sacrificar essas ovelhas, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. Olha só que lindo. Com um linguajar de evangeliquez, pronto. Aí Samuel vai lá e dá logo no meio: a partir de agora, você perdeu o seu reinado, e o Senhor vai procurar um rei segundo o seu coração. Então, o primeiro ponto, gente, que a gente tem que saber, que sabota o nosso destino no Senhor, é que com Deus não tem migué. Não tem esse negócio de eu estou sacrificando. Eu não tenho esse negócio de eu estar com um linguajar de evangeliquez. Não tem esse negócio de eu estar com a vestimenta de evangeliquez. Se bem que eu não tenho tanto. Não tem esse negócio. Porque se seu coração não tiver alinhado àquilo que ele tem para fazer, tu está metendo migué. Não adianta a gente chegar aqui e dar paz do Senhor, gente, se em casa, meu Deus do céu, é um monstro. É igual um bicho falando com a esposa também falando igual um bicho com o esposo. Não adianta a gente vir pentear nosso cabelinho, quem dera, ficar todo perfumadinho, bonitinho, e quando a gente está longe aqui do nosso grupo, no nosso clube social gospel, a gente é totalmente ao contrário daquilo que a gente apresenta ser. Isso é migué, gente. Isso é migué. E eu quero falar sobre esses 3 ladrões que nos roubam desse lugar. O primeiro ladrão é o medo, ladrão silencioso. O ladrão do medo, ele rouba a nossa iniciativa e a nossa coragem. Eu vou dar esse testemunho. Eu não gosto muito não, mas vou falar. Me solta. E aí, a gente estava prestes a ser enviado para cá, para o sul, para Blumenau e tudo mais. E o Senhor já tinha colocado no nosso coração que nosso tempo lá no Rio já tinha acabado. E sabe aquele negócio, aquela voz que tu faz: cara, eu estou aqui por pouco tempo. Sabe aquele coração peregrino? Que você está ali só por pouco tempo, que você sabe que não é ali que você vai criar raiz e você vai para um outro lugar, talvez para um outro país. E então a gente estava com esse sentimento e com essa mensagem do Senhor sobre a nossa vida. A gente vendeu empresa, a gente vendeu um monte de coisa, gente. E começamos a ficar e a querer acelerar esse processo. Mas esse processo levou 2 anos, pastor. E aí a gente ficava: cara, eu vou apressar.
Mas eu aprendi que obediência cedo demais também é desobediência. E obediência fora do tempo também é desobediência. Então existe o tempo e o modo. Provérbios fala que o sábio ele discerne o tempo e o modo de agir. E aí nesse processo todo, a gente preparando ali e tudo mais, e o Senhor falou no meu coração assim, ó: para o lugar onde eu estou querendo te enviar, eu preciso que você esteja totalmente um coração alinhado a Tainá, a tua esposa. Para o lugar que eu vou te enviar, eu preciso que você esteja totalmente alinhado comigo, em primeiro lugar. E aí me vem a pergunta assim, ó: o que você está disposto para colocar em xeque para ter uma vida alinhada comigo? O que você está disposto a colocar em xeque para ter uma vida comigo? E eu fiquei, pá, eu estou disposto, pai, a entregar a minha família para ti. Eu estou disposto a colocar o meu casamento para ti. Aí ele falou assim, ó: então mostre para Tainá quem é o Douglas. Eu, como assim? Como é que eu vou cavar um buraco? Como é que eu vou, sabe, tirar coisas que já está lá, já está enterrada? Sabe aquela ferida que não foi sarada, que está exposta lá de trás, que a gente botou o band-aid e esqueceu pela correria do dia? Essa aí. E aí eu fiquei, gente, olha, aquilo ali eu fiquei, meu Deus do céu, pai. É capaz de eu falar tudo quem eu era, que há pouco tempo eu estava aprontando, e acabar com o meu casamento. E, gente, a gente estava vivendo uma fase muito boa em Deus, sabe? Eu falo coisa em Deus, experiência com Deus. Não de recurso ou de qualquer outra coisa, mas com experiência em Deus. A gente estava vivendo algo muito bom. Muito bom. E eu fiquei, caramba, agora que as coisas estão fluindo daquilo que queimava no meu coração desde muito tempo, e eu vou colocar esse cheque agora. E começou a bater a dúvida, começou a bater o medo. Até que eu vi uma passagem que no reino dos céus não entra covarde. No reino dos céus não entra covarde. A fé não é para covarde, gente. O evangelho não é para covarde. Meu amigo, não é. E aí eu cheguei para ela, chamei Tainá, falei: amor, vou te apresentar quem é o Douglas. Então eu fiz isso, aquilo outro. E nossa, olha, não vou nem lembrar. E foi assim, foi triste, né? Porque um silêncio dentro de casa, e eu já com a expectativa, cara, pelo menos, sei lá, eu estou fazendo minha parte porque eu quero estar alinhado no Senhor. Eu quero que Deus me use, eu quero que Deus fale comigo. Eu não quero ser como Eli, sabe? Que Deus parou de falar com ele, começou a falar com uma criança que era Samuel, porque ele tolerava os pecados dos filhos. Eu falei: Senhor, eu não quero ser como Eli, mas eu quero ser como Samuel. Quero dormir debaixo da Arca da Aliança, onde sacerdotes tentavam entrar, chegar perto e não podiam. Eu quero ser como Samuel, dormir ao lado da Arca da Aliança. E aí eu abri essa ferida exposta e coloquei para ela. Aí ela ficou uns 2 dias sem falar comigo, gente. Eu falei: olha, não vou não vou atrás de você, eu vou te respeitar, a decisão que você tomar, mas eu não quero estar desalinhado contigo. E aí, passou 2 dias, aquele silêncio dentro de casa, aquele lugar frio dentro de casa. Catarina pequenininha, Catarina era do tamanho, não, Luiz era pequenininho, do tamanho da Catarina, tinha mais ou menos 3 anos, acho, mais ou menos isso. E aí, e aquele silêncio, ela sem falar comigo, eu falei: meu Deus, deu ruim. Até que passou 2 dias, ela me chamou e falou assim: ó, vamos conversar. E ela abriu o coração também para mim, e a gente se alinhou. E a gente começou a criar uma aliança em Cristo Jesus a partir disso. E a partir disso, a gente foi levado para um novo lugar no Senhor. Um lugar de graça, um lugar de intimidade no Senhor, um lugar de que eu o conheço só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. É esse o ambiente que o Senhor quer nos transportar essa noite. De um lugar de onde esse Jesus eu só ouvi falar, mas é um lugar de experiência no Senhor, porque agora eu te vejo. E, gente, a partir daí, depois daí, o Senhor nos enviou.
Talvez algo que a gente precisa, que Deus quer fazer na tua vida e talvez ainda não rompeu, é porque talvez a gente não cortou fora o que precisa ser cortado de fato, por causa dele e para ele. Eu lembro que nessa tomada de virada de chá na minha vida, foi um curso, no culto de casais na nossa igreja na época, que falou sobre o odre velho e o novo, que quando não tem como jogar um vinho novo em odre velho, porque se colocando o vinho novo no odre velho, ele racha, ele rompe. Então o que adianta o Senhor derramar tudo novo para mim, derramar sobre aquela novidade de vida que Ele tem para mim, usufruir, se eu estou com o odre velho, e está tudo saindo fora. E aí eu sou como as ondas do mar, eu vou e volto, porque Deus está derramando e está saindo, Deus está derramando e está saindo. Até que eu falei, Pai, então renova a minha mente, para que eu possa, transforma a minha mente, para que eu possa experimentar, para que eu seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Então, se você quer experimentar e comprovar, metanoia, meu amigo, mudança de mente, arrependimento, é cortar fora. Então, o medo, ele silencia, o medo, ele vem para nós como um lugar de que nos paralisa. Primeiro ponto, o medo não é um sentimento, assim como o amor também não é um sentimento, é uma decisão, eu decidi amar. E quando eu decido amar, eu estou cortando fora aquilo que me impede de amar. Então eu decidi. E o medo também não é um sentimento. Então eu decidi não ter medo. Eu decidi de viver algo novo no Senhor. Tem alguém aqui também, gente, decidido a viver algo novo no Senhor essa noite, gente? Vamos lá, gente, me ajuda. O segundo ladrão é o ladrão da dúvida, que é o ladrão da fé. Ele rouba a nossa confiança naquilo que Deus já falou para nós. E a dúvida, ela vem como uma sutil prudência. Cara, não é prudente eu abrir a minha vida, falar do que eu era para treinar quando o time está ganhando. É prudente? Não é prudente Pedro, no meio de uma tempestade, sair do barco porque viu um vulto, parecia um fantasma falando, vem Pedro. É prudente? É prudente se manter no barco, porque você pode se afogar, você pode morrer. Então a dúvida, ela sempre vem como uma sutil prudência. Mas a vida com Deus, gente, a vida com Deus, ela não tem dúvida. A voz do Senhor é como a voz do trovão, que se Ele falou, Ele é fiel para sustentar. Se Ele deu a visão, Ele é fiel para bancar. Então muitos de nós já recebemos uma palavra do Senhor. Há pouco tempo atrás eu fui numa empresa de um amigo nosso, e ele estava prestes a falir, gente, prestes a fechar a porta. E aí ele começou, entrei na sala lá tal, e começou a falar, cara, tá acontecendo isso. Eu estou 1 mês sem vender, não está dando, cara, eu estou com o aluguel atrasado, o aluguel da loja atrasado, eu estou com 2 aluguéis de casa atrasados, e eu estou prestes a ser despejado. Eles já me cobraram a casa, e eu não tenho dinheiro para poder pagar. E eu fiquei, meu Deus, cara. Aí, conversando com ele, começou a nascer essa pregação, dentro lá dessa sala com ele. Eu falei com ele, mano, existem 3 ladrões que eles roubam a nossa fé em Deus. Primeiro é o ladrão do medo. Sabe, esse ladrão que quer tirar você desse lugar de pensar, de raciocinar. Depois o ladrão da dúvida, falando que você não recebeu a palavra de um pastor que era esse lugar aqui que você tinha que estar? Recebi. Mas eu estou em dúvida, acho que não era isso não. Na verdade, eu nem queria ser empresário. Eu falei, como? Se ano passado você estava bombando em venda, você não tinha essa dúvida. Agora você está tendo porque as coisas estão ruins? Olha isso aqui que você tem, cara. Olha a estrutura, olha o tamanho desse galpão. Olha as pessoas que estão sendo sustentadas por esse trabalho. Famílias. E aí eu comecei a ministrar para eles algo... E fui falando para eles, e fui ali, falei depois do outro ladrão que a gente vai entrar.
que é a falta de perseverança, é o ladrão da colheita. E muitos de nós estão parando no caminho por falta de perseverança. Por falta do primeiro vento forte, da primeira tempestade, do primeiro granizo. Eu estou parando no meio do caminho e não estou vendo o fruto dessa semente. É o ladrão da perseverança, o ladrão da colheita. E eu falei, mano, tu já pensou, mano? E eu creio, mano, muito forte, que você está um mês sem vender e pode vir uma venda hoje para você. Mano, pega teu celular e começa a mandar mensagem para todo mundo. Oi, tudo bem? Você já fez o lançamento? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Mano, faz isso, porque às vezes a pessoa perdeu o contato, você faz o quê? Cara, passou 3 horas e falou assim, me ligou. Você não sabe, cara. Falei, fala, mano. Acabei de fechar uma venda, mano, de 5 mil. Eu vou pagar o aluguel que estava devendo, é isso, aquilo, outro. Blá, blá. Gente, passou acho que 3 semanas e falou, cara, agora você precisa ir lá porque eu preciso te contar o testemunho. Agora de bênção que Deus está fazendo naquele lugar. Eu falei, mano, eu não preciso ir, porque você tomou posse sobre a palavra que tem poder. Então quando a gente toma posse sobre a palavra e não o mensageiro, que é um carequinha barbudo que não sabe de nada, mas a gente entende, cara, o que está saindo dali pode ser vida para a minha vida. O que está saindo dali pode ser água para a minha vida. E aí, meu irmão, experimenta que tu vai receber. Agora, se está olhando, se está julgando, meu irmão, tu não vai experimentar nada. Então, muitos de nós, gente, começamos bem demais na nossa caminhada. Mas por que a gente para no meio do caminho ou desiste? Por falta de perseverança. E o Evangelho é esse lugar de perseverança. O Evangelho é um lugar de perseverança. Nós cremos num Deus que está vivo, mas nós cremos mais ainda no dia que Ele voltar. E nós ansiamos e nós criamos e firmamos uma forte expectativa no dia da tua volta. E é por isso que nós nos desgastamos, é por isso que o nosso ser exterior se desgasta, porque nós cremos no futuro que Ele virá. O Evangelho não se trata de hoje, o Evangelho não se trata do que passou, mas o Evangelho se trata das coisas que estão por vir. E é isso que gera a nossa firme expectativa naquele que está por vir. E nós estamos aqui para apressar a sua volta. O Senhor está buscando aqueles que apressam a sua volta. Aqueles que invocam a presença do Senhor.